boa, né? Vamos agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Querido Pai Celestial, estão aqui, Senhor, as dádivas das bênçãos que o Senhor deu para cada uma dessas famílias que contribuíram. Elas possam encontrar aqueles que necessitam do Senhor e que ainda não sabem. Que seja uma bênção para todas as pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. É muito gostoso poder estar aqui. Eu tive um período longo, desde janeiro eu fiz um procedimento cirúrgico no meu joelho e eu não estava conseguindo andar direito. Era tudo isso que estava aparecendo. Não era só aqui não, tá? Em todo canto. Eu estava em casa, fazendo um processo longo de fisioterapia e vou permanecer isso até agosto. Ainda não estou completamente recuperado, mas pela graça de Deus você está aqui. Estou aqui muito para agradecer a você que pôde dedicar o teu tempo, dedicar momentos para estar na casa de Deus hoje. E temos os membros dessa igreja que corriqueiramente já a frequentam. Temos muitas pessoas que o Marcelo teve o trabalho de trazer hoje, então ele trouxe uma galera hoje. Então isso é muito bom para poder abrilhantar este culto e esta igreja. Mas também temos outros que estão vindo conosco hoje, alguns pelas primeiras vezes, estão vindo aqui. Eu recebi o nome do Rogério. Quem é o Rogério? Oi, Rogério. Muito obrigado pela tua presença aqui. Que Deus possa desde já te abençoar como todos nós. Se sinta muito bem-vindo na casa de Deus e com certeza pode retornar quantas vezes quiser. Esse povo todo bonito aqui, que está todo sorrindo te olhando, vai estar sempre aqui para te receber, tá bom? Que Deus possa abrilhantar este momento e fazer com que os momentos que dedicaremos agora, durante os momentos do culto, possamos nos manter reverentes nos momentos em que dedicaremos a Deus. E também podermos entoar hinos em louvor a Deus, porque teremos os momentos dedicados a isso. Que Deus possa desde já fazer com que a nossa mente e o nosso coração estejam agora ligados exclusivamente a Ele. Deus possa nos abençoar e que tenhamos um ótimo culto de adoração a Ele nesse instante. Amém. Eu te exalto, meu Deus, por sua soberania e grandeza, pois criaste o céu, a terra e tudo o que neles há. Criaste o mar, assim como os astros no espaço sideral. Eu te exalto, meu Deus, por enviar o seu Filho para salvar a humanidade. Eu te exalto, meu Deus, pois tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu te exalto, pois tu és Deus, somente Deus. Amém.
dia, Gonçalo Doutores. Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé para nós fazermos a leitura responsiva. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos nos ajoelhar para falar com nosso Pai. Grande és tu, nosso Deus. Nós estamos aqui diante de ti para louvar-te, agradecer-te por tão grande amor que o Senhor tem conosco, pelas bênçãos recebidas durante a semana, pelo seu cuidado diário com cada um de nós. Obrigada porque mais um sábado estamos aqui na sua casa para louvar-te, para servir-te e para escutar de ti, Senhor. Nos alimente, por favor. Use essa programação para falar conosco através das músicas, da sua palavra que vai ser dirigida. Esteja com cada um de nós. Que seu Santo Espírito seja derramado sobre nós. Esteja principalmente com os nossos amigos que nos visitam. Que os conduza, Senhor, cada dia mais para perto de ti. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos as muitas outras já recebidas. Em nome de Jesus. Amém.
então ler todos juntos o Salmo 57, 11. Se exaltaram, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Quando vimos o amor de Deus nos fez, as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós sentimos esse amor mais além. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar, sua luz inundará os corações, seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Hoje é dia de louvar o Criador, de lembrar das maravilhas que Ele fez, de rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Nós louvamos esse Deus, o nosso Rei. Sua glória encherá este lugar, sua luz inundará os corações, seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Joel 2:28. Vamos ler todos juntos? E acontecerá, depois que derramei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Amém. Amém. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença desse amor.
139:14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O Senhor é quem estabelece o ritmo da minha vida, por isso não me apressarei. Ele me faz parar e descansar regularmente.
Ele me faz visualizar momentos de quietude para restaurar a minha serenidade. Ele me dá tranquilidade de espírito e me guia com sua paz. Apesar de eu ter muitas coisas para fazer durante o dia, não vou ficar apreensivo, pois é certo que Ele estará presente ao meu lado. A sua grandeza e soberania trazem equilíbrio à minha vida. No meio das minhas atividades, Ele derrama tranquilidade sobre a minha mente e me faz transbordar de alegria. Certamente a minha vida produzirá frutos de harmonia e eficiência, pois andarei no ritmo estabelecido pelo meu Senhor e habitarei com Ele para sempre. Amém. Vai
1 Coríntios 15, 57. Eu vou pedir para que apenas as mulheres possam fazer a leitura juntamente comigo. Vamos lá? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. agradecer a Deus. É momento de agora dedicarmos, de fato, tudo aquilo que Ele tem feito de bom grado para nós. Agora no momento de oração. Gostaria de pedir àqueles que assim o podem, se as condições físicas lhe permitirem, que possamos nos colocar agora de joelhos, para que possamos agradecer a Deus. Oremos. Pai grandioso, santo e exaltado seja o Teu nome nos céus e na terra. Amém. Nós estamos aqui, ó Pai, nesse instante, exclusivamente para Te agradecer. Te agradecer porque nos deste ouvidos a ouvir tão belas melodias, mas também de bom grado consigamos também ouvir a Tua voz. Amém. Te agradecemos porque nos deste uma mente inteligente para podermos discernir os sons que aqui são entoados, os versos que aqui lemos e compreendemos. Mas também, ó Pai, para podermos discernir no mundo tão confuso a Tua voz. Pai querido, nós Te agradecemos porque Tu nos dá a oportunidade de ver tudo isso que está acontecendo aqui.
Te agradecemos pela visão que temos. E te agradecemos porque estamos aqui também esperançosos de um dia ver a tua volta. Amém. Pai, nós te agradecemos também porque nos deste voz em que possamos entoar louvores, voz que possamos também ler em voz alta a tua palavra. E nós gostaríamos de te agradecer por isso. Pai, bem sabemos que alguns foram desprovidos desses privilégios, mas nós temos, ó Pai, a convicção de que tu um dia poderá fazê-los gratos ao poder restaurar cada um desses sentidos. Amém. Nós estamos aqui, ó Pai, também gratos porque tu nos trouxeste até tua casa. Pudesse nos conduzir até aqui e fazer com que agora tenhamos a oportunidade de, juntos num corpo em família, dentro de uma igreja, fazermos um culto de adoração a Ti. Aqueles que assim não têm essa oportunidade, ó Pai, faz com que a Tua mão grandiosa e poderosa chegue até eles. E que de forma muito prolongada Teu Santo Espírito os incomode e faça com que eles sejam agraciados pelo louvor que aqui é dedicado. Nós continuaremos com esse culto, Pai, então desde já te agradecemos porque Tu nos dá essa oportunidade de podermos nos reunir e com sabedoria e com saúde ainda podermos entoar louvores ao Teu nome. Nos ajuda desde já a fazer com que esse culto seja uma bênção para nós, mas que ele não termine aqui. Que possamos, ó Pai, ser também bênçãos na vida daqueles que tocarmos quando daqui saímos. Tudo isso nós pedimos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Há uma ilustração que conta que um jardineiro cuidava de um roseiral lindíssimo, mas no meio deste roseiral havia um espinheiro que dizia para si mesmo: o que estou fazendo aqui neste lugar? Estou tirando a beleza deste jardim. Mas certo dia o jardineiro fez um pequeno corte em seu caule e enxertou o talho de uma roseira. Pensou ele: será que este jardineiro não percebe que sou um espinheiro e vou arruinar essa roseira? O que será que ele está querendo fazer comigo? Depois de um tempo que aquele talho havia sido enxertado, floresceu uma roseira viçosa, cheia de vida, com flores bem maiores e bonitas que as demais rosas do roseiral. O jardineiro, sabendo do sentimento que estava começando a tomar conta do coração do espinheiro, disse: a beleza não vem de ti, mas sim do que eu coloquei em ti. Que verdade maravilhosa! Não devemos desanimar se ainda existem áreas espinhosas em nossa vida, nas quais nada floresce. Jesus nos encontrou e nos transformou. Por isso, independentemente de onde tenhamos vindo ou quem tenhamos sido, somente Ele pode tirar e fazer crescer dentro de nós o mais belo que existe. Somente nele podemos crescer. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende da nossa entrega e união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que cresceremos na graça. Crescimento que não está relacionado com o tempo, como naturalmente está o crescimento físico. Não é algo automático, é um processo, é uma jornada, é uma vida. As vontades tão carnais
crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu
Faz tempo que eu não vejo o piano falar. Faz tempo que eu não vejo o piano orar. E hoje estamos vendo isso aqui no nosso meio. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque os filhos dele se prontificaram para fazendo isso. E para nós é uma honra ouvir o piano falar e ouvir o piano orar. Eu convido aqueles que podem colocar de joelho para uma prece de oração. Oração de entrega. Grande Deus e soberano Pai Celestial que está nos céus. Só o Senhor é Deus único, verdadeiro. Só o Senhor é Deus que cria, mantém, sustenta e redime, e acima de tudo que salva. Eis aqui, Pai, a tua igreja, num momento especial de entrega. Mas entregar o quê? Entregar nossas mentes, nossos corações, nosso ser. Pedir que o Senhor faça uma obra através do Espírito Santo com cada um que aqui está. Bom Pai, essas famílias, cidades representadas, precisamos a cada dia fazer uma entrega para Ti. E acima de tudo, bom Pai, entregar o melhor, porque o Senhor é digno e o Senhor pediu. Sabendo que desde o início a oferta era uma oferta melhor, de gratidão. As primícias, isso que nós temos que entregar a Ti, Pai. E Te pedir humildemente, usa-nos para assim fazer isso a cada dia. Essa igreja precisa muito de uma entrega, meu Deus. Pois o tempo é próximo. E precisamos cada dia estar entregando nossos pensamentos, nosso ser, nossa vida. E acima de tudo, o melhor de nós, porque o Senhor é merecedor, o Senhor é digno, porque não houve, não há, nem vai haver Deus igual a Ti. E é isso que nos consola, é isso que nos conforta. E um Deus que quando até menos caímos, o Senhor vai lá resgata, o Senhor busca, o Senhor toma iniciativa. Foi assim desde o início e será assim até o final. O Senhor nos buscando, fazendo com que reconheçamos, fazendo com que nos entregamos a Ti. E acima de tudo, bom Pai, que o Senhor nos use a cada dia para fazer essa entrega. Por favor, bom Deus, permaneça aqui nesse local. E aqueles que estão te acompanhando também a nós, via online, visita eles, Pai. E a cada dia eles possam se entregar a Ti também, sabendo do Deus que o Senhor é, um Deus merecedor. Por favor, continue em nosso meio, continue com essa programação. E que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Que o Senhor é digno. Em nome do Teu Filho, Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós assim fazemos, bom Pai. Amém. Amém.
pedir para que os homens me acompanhem na leitura de Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Meus olhos abri.
Sou livre porque ele se fez prisioneiro. Sou salvo porque ele se fez perdido. A história não é minha história. É a história de como Deus entra na velha história para escrever uma nova história. É a ação definitiva de Deus em mudar algo que não pode ser mudado por mim. Isso se chama graça.
Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve.
Olá, bom dia! Ih, gente, bom dia! Hoje é o sábado do Senhor, é um dia de alegria. Muito obrigada por nos receber aqui nessa manhã. Nesse pequeno sermão que eu vou fazer, nesse sermonete, rapidinho, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a adoração, né? E aí, antes da gente começar a falar propriamente sobre adoração, a gente tem que pensar como que é a nossa vida de oração. Às vezes a gente tende a achar que na nossa vida os nossos sentimentos, né, são o alicerce da nossa vida de oração. Então, a gente acha que quando a gente está feliz, a gente tem mais fé, e quando a gente está triste demais, a gente não tem fé suficiente, porque quando a gente está triste, não dá vontade de orar, não dá vontade de conviver com Deus. Então, a gente sempre coloca os nossos sentimentos meio que como base ali do que a gente faz. Só que, será que se eu não estou feliz, eu realmente não tenho fé suficiente? Será que eu só posso adorar a Deus quando eu estou feliz? Quando eu posso colocar todo o meu coração verdadeiramente em oração ou através da música, como a gente está fazendo essa manhã? Aí quando a gente vai para a Bíblia, para descobrir a resposta, lá em Jeremias 17, versículo 9, fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele é perverso, né? Quem o conhecerá? E Provérbios 28, 26 fala assim: o que confia no seu próprio coração, ele é insensato, mas o que anda em sabedoria, esse será salvo. Então a gente pode concluir que alicerçar nossa vida de oração e a nossa adoração a Deus com base só nos nossos sentimentos não é a melhor ideia, porque o nosso coração ele é volúvel, né? Ele é tendencioso, né? E infelizmente no mundo de pecado que nós vivemos, nosso Deus ainda não voltou, né? Então a gente sempre vai tender para o lado errado, infelizmente, né? E aí, pensando na música, hoje aqui nós estamos com esse ministério lindo, né? Que cantou essa manhã de adoração e louvor que foi maravilhosa. A gente começa a pensar, quando a gente fala da música, as primeiras coisas que nós pensamos é em sentimentos e em adoração, né? Só que a gente já viu que a gente não pode confiar muito nos nossos sentimentos, porque ele engana o nosso coração, né? O nosso coração ele é enganoso. E aí, como é que a gente pode fazer para adorar a Deus sem essa mistura de sentimentos nossos, né? Antes de adorar a Deus, a gente precisa entender também o que é adoração, né? O que é isso? A Bíblia ensina pra gente que o conceito básico de adoração é submissão. Ou seja, e o que é submissão? É fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de outra pessoa, né? Então, o verdadeiro adorador não é o que procura fazer, portanto, a sua própria vontade. É aquele que, compreendendo ou não, gostando ou não, quer fazer, no fim, sempre a vontade do Senhor. Isso é o básico. Então, pra gente, louvar é agradável, mas adorar não é tanto. Sabe por quê? Porque exige o sacrifício da renúncia pessoal. Isso é uma coisa que para nós, enquanto seres humanos que vivemos no pecado, é muito difícil deixar de fazer as nossas próprias vontades, né? Só que, ao mesmo tempo, é impossível haver verdadeira adoração sem essa submissão a Deus, né? E não só na área da música, submissão a Deus em vários sentidos, no vestuário, na alimentação, no nosso lazer, nas palavras que a gente usa, nos nossos relacionamentos, na vida que a gente vive fora da igreja, que é o que importa de fato, né? E se a gente pensar que a adoração é um presente que nós ofertamos a Deus,
a gente vai um pouquinho mais fundo ainda nesse conceito de definição do que é adoração. Porque se eu ofereço um presente ao Senhor, como nós fizemos aqui essa manhã através da música, em primeiro lugar, eu preciso conhecer quem Ele é. Porque como é que eu vou dar um presente para alguém que eu nem conheço? É difícil, né? Eu conheço a Priscila, uma das pessoas aqui do ministério que tocou pra gente essa manhã. Para eu dar um presente para a Priscila, eu preciso conhecer a Priscila, ela é minha amiga, né? Se ela não gosta de mamão, por exemplo, eu não vou dar uma cesta de mamão para a Priscila, né? Não faz sentido, né? E como é que a gente conhece a Deus? A gente precisa passar tempo com o Senhor. Passar tempo com o Senhor. E mais do que passar tempo com o Senhor, a gente precisa ser submisso a Ele. Porque nós temos na Bíblia algumas histórias de personagens que passavam tempo com o Senhor, mas não eram submissos a Ele. E eu acho que é aí que está o segredo, o mistério, para a gente descobrir o que é adoração de verdade. Por exemplo, Lúcifer, né? Um nome que... a alcunha que nós damos, né, para o inimigo derrotado de Deus, que é o diabo, antes dele cair, né? Ele não conversava com Deus face a face? Privilégio dos privilégios. Ele conseguia conversar com Deus face a face. Um dia nós vamos chegar lá, em breve, amém. Se Deus quiser, Ele vai voltar logo, amém? Amém. Graças a Deus que a gente não aguenta mais viver nesse mundo difícil, né? E Judas Iscariotes também não passava tempo com Deus? Ele conheceu o Senhor na forma humana. Olha que sensacional. Eu queria muito ter passado tempo com Jesus. Talvez Ele me desse muitas broncas, mas eu queria ter passado tempo com Jesus aqui na terra. Então nós temos, por exemplo, só aqui, dois personagens, dois seres humanos, quer dizer, Lúcifer não é um ser humano, ele é um anjo caído, né? Mas são dois personagens da Bíblia que passaram tempo com Deus, que olhavam para Ele face a face, mas que eram submissos à vontade do Senhor, não. Lúcifer queria ser como Deus, queria ser igual a Deus, ainda quer, né? Ainda quer. Ele luta para chegar lá, mas a gente sabe que não vai conseguir, porque Apocalipse nos diz que a vitória é do Altíssimo Deus. Amém. E nossa por consequência, né? Amém. Estaremos lá no Benditos, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, não no apartado de mim, pelo amor de Deus, né? E Judas Iscariotes, ele queria que Jesus fizesse o que ele queria, ser um revolucionário político, né? E Jesus falou, eu vim realmente trazer espada, eu vou separar as pessoas, mas não nesse sentido, né? Não é para vocês pegarem armas e saírem, né, matando todo mundo. Então nós temos exemplo de duas pessoas que, por mais que passassem tempo com Deus, não eram submissos à sua vontade. E isso fazia com que eles fossem verdadeiros adoradores? Não, infelizmente não. Então aqui eu vou falar para vocês de 3 tripés, vamos assim, 3 pés de um banquinho que eu acho que a gente pode usar como base para a nossa vida em comunhão com Deus. O primeiro deles seria estudar a Bíblia, conhecer a lei do Senhor, né? Se a gente não estuda a palavra do Santíssimo Deus, a gente vai saber o que Ele quer para a nossa vida? A gente vai saber qual é a nossa história aqui nessa terra? A gente vai saber por que a gente nasceu? O que nós fazemos aqui ou para onde a gente vai? São as perguntas que os filósofos, né, penam a cabeça para aprender. A gente sabe. A gente tem o privilégio de saber a resposta dessas perguntas. Por quê? Porque nós lemos a santa palavra que o Senhor nos deu para conhecer a sua vontade. Essa é a palavra revelada de Deus para nós. Então nós precisamos passar tempo lendo a Bíblia. O segundo banquinho, o segundo pezinho do banquinho seria o quê? Oração. Que é uma coisa que a gente não faz muito às vezes, né? A gente fala, depois eu converso com Deus. Não, mas é importante a oração. A oração, ela é um canal direto de comunicação com Deus. Paulo explica pra gente que o véu se rasgou, nós temos o privilégio de entrar lá no Santo dos Santos e adorar a Deus e conversar com Ele, né? E o terceiro é a submissão que nós estamos conversando aqui nessa manhã. Com esses 3 pezinhos do banco, você vai conseguir ter uma vida uma caminhada de oração, de submissão, de leitura da palavra de Deus, que vai poder te transformar num verdadeiro adorador. E eu sei que não é fácil, porque tirar o nosso próprio eu para colocar Cristo é muito difícil. Mas eu espero que um dia a gente consiga dizer igual a Paulo, não sou eu quem vivo, é Cristo quem? Amém. Que essa seja a verdade na nossa vida. E a música, nós usamos muito a música para adoração. Só que às vezes a gente tende a achar que é a música que vai nos reavivar. E isso é uma crença equivocada nossa. Porque o reavivamento, como a gente conversou um pouquinho aqui, não tem a ver com esses
sensações, sentimentos. Então, se você está triste, você não vai adorar a Deus, não é isso. A música, ela é consequência da disposição do nosso coração. Se o nosso ministério lindo aqui não tivesse ensaiado, voltado os pensamentos para Deus, pedindo auxílio, ajuda, para que os anjos pudessem tocar e cantar com eles, faria sentido o louvor dessa manhã? Não faria sentido, né? Então, não dá para usar a música para dispor o coração. É o coração que dispõe a música. O coração que coloca a música a serviço do Senhor. Porque se o copo está vazio, se você virar ele, não vai sair nada, né? O professor Marcelo falou aqui na nossa oração antes da gente começar que o piano é uma porta. E ele tem razão. E o ministério que estava aqui cantando, né, as meninas e os meninos, os homens e as mulheres, estavam usando a voz como porta, né? O que isso quer dizer? É um mero instrumento, né? O que importa é você poder se fazer esse instrumento para que Deus passe através de você. É isso que importa. Isso é o que é importante, né? E às vezes a gente quer ter a técnica perfeita. Ai, eu não posso errar lá na frente. Imagina, eu tô falando aqui, eu não posso tossir. Só que eu já tossi umas 3, 4 vezes aqui, todo mundo viu. Ah, não, mas eu não posso falar, conjugar o verbo errado. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu não posso tocar o piano errado, socorro, ao invés de um lá era um ré. O professor vai brigar comigo. Gente, para Deus o que importa é você tentar. Sabe por quê? Porque só vai errar quem tá tentando. Só vai errar quem está sentado no banco olhando, não vai errar nunca. Não é verdade? Não está fazendo nada. Uma pessoa que não faz nada não vai errar, né? E Deus não falou que a gente nunca iria errar, até porque o pecado jaz à nossa porta e nós vivemos num mundo, infelizmente, que nos traz consequências ruins. E nos faz também, quando a gente dá a voz ao inimigo derrotado de Deus, que é o diabo, a fazer escolhas ruins, né? Mas se você não se colocar à disposição, aí você não vai conseguir ser essa porta de Deus, esse instrumento, esse elo de ligação entre Deus e as outras pessoas, né? Quando nós falamos de Jesus, para terminar aqui o nosso sermão na Terra, ele é o nosso maior exemplo de como nós podemos manter uma relação com Deus para nos tornarmos verdadeiros adoradores, né? O Salmo 5, verso 3 fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Tem várias coisas que a gente pode tirar desse versinho, mas a principal é: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração. Converse com o Senhor assim que você acordar. A sua cabeça está fresca, você não comeu nada, você não está cheio de problema de trabalho para resolver, ou está, mas eles podem esperar um pouquinho. Conversa com Deus. Se abasteça, encha o seu copo de água. Primeira coisa. Isso é uma coisa que Jesus fazia. A primeira coisa que ele nos ensina é ele chamava Deus de Pai. Ou seja, ele nos ensina que nós podemos ter essa intimidade com Deus. Dá pra gente ir em oração e falar Deus, chamar Deus de Pai, papai, paizinho. Dá pra, mas eu tenho 75 anos, não tem problema. Aos olhos de Deus você é uma criança que eu. Então mantenha esse relacionamento com o Senhor. Jeremias 33, verso 3 fala assim: invoca-me e eu te responderei. Eu levo isso como promessa de Deus. Quando ele fala pra gente, invoca-me e eu te responderei. Ai, mas Carol, mas às vezes Deus fica em silêncio. Não tem problema. Deus já ficou em silêncio várias vezes. Por quem já não teve uma resposta de Deus ou que ela demorou demais? Não é? Acontece. Mas lembre que o silêncio de Deus, que a gente costuma chamar de deserto, né? Deus não fala comigo. Deus sempre na Bíblia, pelo menos é o que ela nos ensina, que o deserto é um lugar de preparação. Então tenha em mente que a situação difícil que você está passando ou vai passar, porque a gente sempre passa nessa vida de pecado, infelizmente, que a gente ainda vive, essas são as dificuldades, elas vão acontecer. Mas o deserto é sempre um lugar de ensino. O deserto é um lugar de ensino. Deus quer te ensinar alguma coisa que você ainda não sabe, ainda não viu, ou ainda não está bom. Ainda não está bom. Então tenha paciência. Tenha paciência. Porque a gente já sabe o final da nossa história, não sabe? É de felicidade. Então confia e siga. A segunda coisa que Deus nos ensina é justamente sobre a humildade e submissão. Nós vimos, né, na semana passada, Semana Santa, o Senhor gostaria de ter passado por isso? Como humanamente falando, não. Ele falou, Deus, só se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a tua vontade, mas sim a minha vontade, mas sim a tua. Então, às vezes,
confiar em Deus é confiar nesse processo, que pode ser um pouco difícil, né? Mas olha que coisa boa, é através deste sacrifício que nós podemos ter esperança. Somente através deste sacrifício. O Senhor se fez homem para nos salvar e nos ensinar muito acerca de como ser submisso à vontade de Deus, por mais que a gente não entenda ou não compreenda, né? E por fim, Jesus tinha o pleno conhecimento das Escrituras. Ou seja, ele, além de passar tempo com Deus e ser submisso, ele sabia. Então, ele nos ensina que nós precisamos passar tempo com Deus. E seria interessante ser logo de manhã, porque a gente está bem fresquinho com a cabeça. Ah, mas eu não consigo de manhã. Não use isso como desculpa. Se eu não consigo de manhã, então eu não vou fazer. Não, então faça de noite, mas faça. O importante é fazer. O importante é fazer. Então, passe tempo com Deus, tempo que é um recurso bem precioso hoje em dia. Tenha uma vida de oração. Conversa com Deus ao longo do dia. Tá indo no ônibus, tá andando de carro, Senhor, nosso trânsito tá difícil. Pode conversar com Ele. Tenha o hábito de elevar os pensamentos a Deus. Quando você cria esse hábito, vai ficando mais fácil. O começo é difícil mesmo, mas vai ficando mais fácil. Tá bom? E leia a palavra de Deus, seja submisso. Tá? Assim, você vai conseguir, do fundo do seu coração, dizer: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu sou submisso, Senhor, eu leio a tua palavra. É por isso que eu canto. É por isso que eu sou feliz. Porque o Senhor me deu essa felicidade. Então a nossa música precisa ser o resultado da nossa vida, né? A gente sempre costuma falar que às vezes a Bíblia que as pessoas vão ler é a nossa vida. Tem gente que não vai ler a Bíblia, mas vai ler a Bíblia em você. Então você precisa ser esse pequeno ponto de luz que leva Jesus para as pessoas, amém? Eu vou chamar o professor Marcelo para tocar essa música pra gente. Vou chamar o Ministério do Louvor também. E através dessa canção, a gente vai lembrar que a gente tem os pés na terra, não é? Estamos vivendo aqui por enquanto, mas os nossos olhos sempre têm que ser voltados para o céu, amém? Amém. Oremos, irmãos. Senhor Altíssimo, Paizinho que estás nos céus, obrigada, Senhor, por nos reunir aqui nesta manhã, nesse momento tão gostoso, Senhor,
no teu santo dia do sábado, para cantar músicas para ti, para engrandecer o teu nome. E para que o teu Espírito Santo possa sempre, sempre, sempre atuar no nosso coração, na nossa vida. Para que nós possamos tomar as melhores decisões enquanto caminhamos aqui nessa terra com o nosso Deus. Nós sabemos, Deus Altíssimo, que o nosso final não é o pecado, não é a morte e não é o teu inimigo derrotado. O nosso final é a vida eterna, é o galardão que o Senhor nos prometeu. Nos auxilie, meu Pai, enquanto estamos aqui nessa terra, a sempre buscar o Senhor em primeiro lugar, a fazer a Tua vontade, a passar tempo em oração contigo, a ser verdadeiros adoradores, sendo submissos Teu, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa sempre tocar no nosso coração, para que a gente possa usar instrumentos para Te louvar, mas estando sempre cheios com o Teu Santo Espírito em primeiro lugar, meu Pai. Cuida de cada um nesta manhã, cuida também daqueles que não puderam vir. Obrigado pela Escola Sabatina, a melhor escola do mundo. Obrigado por esse momento de louvor maravilhoso. Abençoe a todos que participaram aqui nesta manhã. E que ao longo deste sábado nós possamos continuar na Tua presença. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Principalmente pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.